está na luta pelo título brasileiro e o técnico Tite vai para o centro do gramado para cumprimentar os seus jogadores do Flamengo que neste momento também confraternizam entre si. Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, o nome do jogo hoje aqui no Maracanã, Rodrigo Viga. Foi no peito, foi na raça, foi no coração. Flamengo transpirou vontade e energia. Está longe de ser um time referência, um time padrão, de organização, de tática, mas entregou aquilo que a torcida queria. Energia e vontade dentro de campo. E principalmente a vitória sobre o Bragantino. Ainda tem mais 4 rodadas pela frente. Tem América Mineiro, tem Atlético Mineiro, tem Cuiabá e São Paulo. Desses 4 jogos, 2 aqui no Rio de Janeiro, 1 em Uberlândia e encerramento no Morumbi em São Paulo. Mas o Flamengo, quem diria, Gabriel, ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, tá na briga pelo título brasileiro de 2023. E digo mais, né, Gabriel? Acho que a disputa tá polarizada novamente entre Flamengo e Palmeiras, porque emocionalmente, psicologicamente, acho que o Botafogo já foi pra panela. 4 rodadas para o final do campeonato e o Flamengo continua na briga e final de semana joga de novo. O Flamengo joga mesmo horário do Palmeiras. Aliás, no final de semana, basicamente todo mundo que está na briga do título entra em campo no mesmo horário. O Guilherme Silva vem aí para comandar o pós-jogo aqui na Jovem Pan Esportes. Boa noite para você, Guilherme. Muito boa noite, Gabriel Dias, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Vamos seguir falando bastante de Flamengo e Bragantino, Campeonato Brasileiro pegando fogo. Palmeiras líder, 62 pontos, Botafogo 61, Flamengo 60, Grêmio 59. O Bragantino agora é o 5º colocado, também com 59, assim como o Grêmio. Ou seja, a disputa muito acirrada, muito embolada. Claro, principalmente neste momento, entre Palmeiras, Botafogo e Flamengo, sendo o grande favorito, claro, o Palmeiras, que neste momento só depende de si para ser campeão brasileiro. E nós vamos destacar tudo isso a partir de agora no pós-jogo da Jovem Pan. Comigo, Guilherme Silva, Bruno Prado, Rodrigo Viga, Giovanni Chacon, toda a equipe de esportes da Jovem Pan no rádio, no YouTube e também no aplicativo Panflix. Bruno Prado, vitória do Flamengo, vitória magra, apertada, mas é o que importa. São 3 pontos na conta e agora a sequência, como o Viga destacou agora há pouco, tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo, sendo 2 jogos no Maracanã contra Atlético Mineiro e Cuiabá, com o América em Uberlândia. O América vendeu o mando de campo e fecha com o São Paulo no Morumbi. É uma sequência, dá para dizer, exceção o Atlético Mineiro, uma sequência acessível para a equipe do Flamengo. Por outro lado, o rival Palmeiras, digamos assim, tem uma sequência que eu diria muito mais acessível. A briga promete ser, digamos assim, pelo lado de quem não vai tropeçar. Quem tiver o menor número de tropeços nessa reta final. Diga, Bruno Prado. Sim, é por aí. Também acho que vai acabar ficando entre o Palmeiras e o Flamengo. O Botafogo está no meio dos dois nesse momento, né? 62, 61 e 60. Aí tem ainda o Grêmio e o Bragantino 59, o Galo 57, mas acho que para esses aí ficou bem difícil. Esses aí vão tentar brigar ali pelo 4º lugar. Botafogo tem que se cuidar até com esse 4º lugar, né? Porque ele tem os outros times também se aproximando. Também acho que pela queda e pelo lado emocional, o Botafogo não vai brigar. Claro que a gente tem que respeitar a matemática, mas eu imagino que a briga ficará mesmo entre o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras tem uma vantagem de 2 pontos e como falta muito pouco, dá para dizer essa de cada um, você só depende dos seus próprios resultados, porque falta muito pouco. O Flamengo ele precisa contar com pelo menos um tropeço do Palmeiras e, claro, um do Botafogo também. Mas tem uma questão, né? O Flamengo ele precisa de uma... Contando que o Flamengo ganha os 4.
o Flamengo precisa de uma derrota do Palmeiras. O empate do Palmeiras não adianta. Adiantaria para o Botafogo eventualmente, mas para o Flamengo o empate não adiantaria. A não ser que o Flamengo consiga tirar uma diferença de saldo importante. Por quê? Vamos supor que o Palmeiras empate com o Fortaleza no final de semana e o Flamengo ganhe do América. O Palmeiras e o Flamengo ficariam empatados com 63 pontos. 18 vitórias Palmeiras, Flamengo se vencer o América também iria 18 vitórias. Saldo 26-14, tem uma diferença de 12 aí, é uma diferença grande para tirar em 4 jogos. Então, o Flamengo pensando no Palmeiras, ele precisa, supondo, o Flamengo ganha os 4, ele precisa que o Palmeiras perca 1. Se o Palmeiras empatar 1 e ganhar os outros 3, provavelmente o Palmeiras vai ser campeão pelo saldo de gols. A não ser que o Flamengo meta goleadas aí, tire 12 de diferença aí de saldo. Então é muito difícil. O Flamengo precisa de uma derrota do Palmeiras. Esse ponto que eu acho complicado, porque Fortaleza, Palmeiras pode perder ponto lá. E aí quem pode aproveitar com vitória é o Botafogo, mas como eu falei, acho que o Botafogo tá na setinha para baixo ali. O psicológico do Botafogo vai pesar bastante, imagino eu. Então esse ponto do saldo de gols é importante, né? Porque não basta para o Flamengo um empate do Palmeiras, na teoria, porque a diferença de 12 gols de saldo para tirar em 4 rodadas é grande. Então o Flamengo tem que fazer o dele, torcer por uma derrota pelo menos do Palmeiras, ou 2 empates, né? 2 vitórias, 2 empates, serve também. Mas o Flamengo precisa contar que o Palmeiras perca mais do que 2 pontos. O empate só não adianta. Eu acho que o Palmeiras, por isso, tem um favoritismo, mas claro que o Flamengo está na briga. O Flamengo entrou numa briga que ninguém esperava mais, só que o Flamengo está vivo. Você tem que respeitar o elenco que tem, a qualidade que tem, não joga bem. Como o Palmeiras também não está jogando super bem, acho que nenhum dos dois está voando, assim, que se fala, não, com certeza vão lá e vão ganhar os 4 jogos. Nenhum dos dois passa essa confiança, mas são elencos qualificados, elencos acostumados a vencer. Acho que isso pesa a favor dos dois e contra o Botafogo. No momento de pressão, o Botafogo acabou sentindo. O Palmeiras e o Flamengo, mesmo não estando tão bem, crescem, porque esses elencos estão acostumados a ganharem nos últimos anos. Então eu imagino que vai ficar essa briga entre eles e o Palmeiras tem um pequeno favoritismo. Eu citei a sequência do Flamengo, temos aqui a sequência do Palmeiras também. Pega o Fortaleza fora de casa na próxima rodada, depois Palmeiras e América Mineiro. A princípio está marcado aqui para o Allianz Parque, acho que vai ser isso mesmo. E nas 2 últimas rodadas, Palmeiras e Fluminense, e depois Cruzeiro e Palmeiras. São os próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Viga no Maracanã, no palco de Flamengo e Bragantino. Você também vai por essa linha, Viga? A briga será entre Palmeiras e Flamengo, excluindo o Botafogo mais por conta dessa questão, digamos, psicológica, até porque o time está numa queda muito grande, não só de pontuação, mas também de futebol jogado. Diga muito boa noite, meu parceiro Rodrigo Viga. Fala, Guilherme, boa noite para você, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Acho que o campeonato agora está polarizado, como tem sido o futebol brasileiro ao longo dos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, vantagem em favoritismo para o Palmeiras, é claro, até por conta da questão da pontuação e por essa questão pontuada aí pelo Bruno, que tem a ver com a necessidade, para que o Flamengo seja campeão, de o Palmeiras perder uma partida. Eu estou excluindo agora, e olha que eu apostei bastante no Botafogo. Se tivesse feito apostas lá para trás com o Vampeta, com o Pilhado, com você, com todo mundo, teria perdido todas elas, porque eu tinha apostado no Botafogo. Achava que o Botafogo, mesmo que fosse mal no segundo turno, pela campanha que fez anormal no primeiro turno, seria inevitavelmente campeão brasileiro desse ano de 2023. Porém, o Botafogo não foi mal, ele foi péssimo no segundo turno. A gente sabe que existe uma espécie de complexo de vira-lata entre os botafoguenses. O time do Botafogo é carregado por essa nuvem aí de questionamento, de ceticismo, até de pessimismo por muitos torcedores. E aí, eu estava aguardando esse jogo de hoje do Botafogo contra o Fortaleza para ver se o Botafogo estava ou não no páreo. Matematicamente já no páreo. Agora, como eu disse, você disse, o Bruno e os nossos companheiros, acho que o Botafogo vive uma crise de credibilidade, uma crise de confiança, psicológico, mental, tudo isso junto numa mesma cesta pode estar tirando na reta final o Botafogo de um título, talvez seja o título mais quase ou mais perdido de toda a história
dos pontos corridos. Alguém vai lembrar, 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro depois de uma entregada do Palmeiras, mas não foi desse tamanho, desse quilate, desse diapasão. A gente ficou durante todo o primeiro turno comparando, né, a campanha do Botafogo com aquela do Corinthians, campeão brasileiro sob o comando do técnico Tite, e lembrou que no segundo turno o Corinthians não foi brilhante, mas foi campeão. E o Botafogo agora está sendo horrendo, horripilante, e por isso eu acho que o campeonato está polarizado. Palmeiras e Flamengo, vou falar mais do Flamengo que eu acompanho de perto, no coração, na garra, na vontade, sem muita organização, sem ser aquele Flamengo exuberante de encher os olhos de anos atrás, mas tem sido assim nessas últimas rodadas, como foi hoje a vitória sobre o Bragantino pelo placar de 1-0, mais uma vez graças à genialidade de Jordan de Arrascaeta, num biquinho. Pelo menos à distância eu fiquei com a impressão de ter sido de biquinho, a lá Romário. Foi sim, mas viu? O que vale é bola na rede. Foi biquinho, né? Foi muito bonito. A distância, viu, meu caro Bruno, eu fiquei com a impressão de não uma falha, mas uma bola eventualmente defensável por parte do Cleiton. Mas não vou recriminar logo de cara não, que eu preciso olhar com mais calma, com mais carinho. Mas, como diz a música, viu, Gabriel? O pulso ainda pulsa.